Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início então a mais uma aula. Hoje eu vou fazer semelhante ao que eu fiz semana passada não, que eu fiz ontem, né? Que é filmar a apostila para vocês, tá? Então o que acontece? Eu deixei para vocês 3 tarefinhas de casa. A número 1 e a número 3 eu preciso filmar a apostila para fazer. A número 2 eu consigo fazer aqui no quadro, tá? Então eu vou corrigir com vocês, vou começar corrigindo a número 2, beleza? Então vamos lá, página 442 fala assim: observe a figura abaixo em que a semirreta OP é a bissetriz do ângulo AOB. Então a gente tem o ângulo aqui, ó, AOB, e a gente tem uma bissetriz P aqui, tá vendo? Aí fala assim: o segmento PA é perpendicular a OA. Então o PA é perpendicular a OA. O que significa ser perpendicular? Significa que forma um ângulo de 90 graus aqui. E o segmento PB é perpendicular a OB, tá? Então ele é perpendicular aqui. Lembre-se de que nesse caso, PA representa a distância do ponto P até o lado OA, enquanto PB representa a distância do ponto B até o lado AB dos ângulos AOB. Beleza. A letra A fala assim, ó. Os triângulos POA e POB são congruentes? Em caso afirmativo, qual é o caso de congruência correspondente? Eles são congruentes, né? Ó, esse triângulo aqui e esse. Por quê? Ó, esse lado aqui, ele tem a mesma medida que esse daqui. Então, os lados são iguais. Então, pensa assim, ó. Esse lado é igual. Esse ângulo aqui não é igual também, ó. Lado, ângulo. Então, os ângulos aqui também são iguais, ó. Que são de 90 graus. E esse ângulo aqui, ó, ele também vai ser igual. Por quê? Aqui não tinha um ângulo e ele não dividiu exatamente igual, então essas medidas aqui são iguais. Essas daqui são iguais, então essas também vão ser iguais. Então, pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto, eles são congruentes. Então é isso que ele pergunta, né? Os triângulos são congruentes em caso afirmativo. Qual é o caso de congruência? Então pode colocar aqui sim, vou colocar assim, então ó. Sim, pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto, tá? E aí a letra B, ela fala assim, ó. Use sua resposta do item A para justificar a afirmação. O ponto P da bissetriz do ângulo AOB equidista dos lados OA e OB desse ângulo? Sim, também, né, ó. Porque se esses lados aqui são iguais, então os lados aqui que ele fala, né, ó. Então, ó, o lado PA e PB são iguais, não são? Então, o ponto B, ele equidista os lados OA e o lado OB também, tá? Então, pode escrever isso aí, ó. Então, como o triângulo POA é congruente ao triângulo POB, então PA é igual a PB, certo? Que a gente já viu, né? PA é igual a PB, porque eles são congruentes. Então, assim, P equidista dos lados OA e OB. Dos ângulos AOB. Do ângulo, na verdade, né? Do ângulo AOB. Beleza? Então pode escrever isso aí. E aí agora eu vou filmar a apostila pra gente fazer a correção e dar continuidade ao conteúdo, tá bom? Vamos então, pessoal, corrigir ali o exercício número 1, tá? Ele fala assim: construa a bissetriz de cada ângulo. A gente vai construir usando compasso e régua, tá? Então, como que a gente constrói a bissetriz? A gente põe a ponta seca do compasso aqui no nosso ângulo e a gente vai desenhar um arco, dessa forma aqui. Tá, a abertura pode ser a mesma ou a gente pode dar uma aumentadinha nela para ficar melhor o nosso desenho, tá?
Aí a gente... Ah, tá. Aqui, ó, a gente vai chamar de ponto A e aqui de ponto B. Ou pode ser outros pontos que você escolhe, tá? Então, eu vou colocar a ponta seca aqui no A e vou desenhar um arco aqui. Com a mesma abertura, vou colocar a ponta seca em B e vou desenhar outro arco aqui. Tá vendo que ficou bem ruim esse encontro deles? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no A e vou prolongar esse meu arco, tá? Então, eles se encontraram aqui, ó, tá vendo? Agora, eu vou pegar a minha régua e eu vou juntar... vou traçar uma semi-reta aqui, desse ponto até o vértice do meu ângulo, tá? O meu ficou bem torto, né? Na verdade, tem que ser daqui, ó, exatamente do ângulo até lá no vértice, tá? Do ângulo até o ponto que a gente fez, tá? Ficou feio, né, o meu, mas desconsidere essa linha aqui de cima, tá bom? De vocês façam direitinho aí. Agora aqui o próximo, parece que tá escuro, né, aqui, por causa da iluminação. Mesma coisa, ó, ponta seca do compasso lá no nosso vértice. Aí, vocês vão fazer lá o arco. Ó, façam o arco. Pronto. Posso chamar aqui de A e B também. A gente pode chamar aqui de C também, tá? Agora, ponta seca em A, abre o compasso mais um pouquinho e traça lá o seu arco. Ponta seca em B, traça lá o seu arco. Pronto, ele se encontrou aqui. Então, a gente vai traçar nossa semi-reta. Pronto, essa é a nossa bissetriz. Agora, a letra C. Então, ponta seca aqui no nosso ângulo, no vértice, né? E vamos traçar aqui. Aqui é o nosso ponto A e aqui é o nosso ponto B. Agora, eu vou abrir mais o meu compasso. Abre demais. Vou traçar um arco aqui e um outro arco aqui. Pronto. Quanto mais longe vocês fizerem, mais fácil de achar, tá? A junção deles vai ser, tá bom? E aí, agora a gente vai traçar a nossa bissetriz. Pronto. Aqui está a nossa bissetriz. Belezinha? Vamos agora fazer o número 3. O número 3 fala assim, ó. Na circunferência da figura a seguir, com centro no ponto O ponto B foi obtido traçando-se um arco com centro em A e raio de medida igual ao raio da circunferência. Assim, a medida de AB é igual à medida de OA. Aí a letra A fala assim, obtenha 4 pontos sobre a circunferência C, D, E e F, de modo que os pontos dividam as circunferências em 6 arcos de medidas iguais. Então, vejam bem, ele falou que essa medida aqui, ó, é a mesma medida que aqui, tá vendo? Aí ele quer que a gente divida em 6 medidas iguais. Então, a nossa medida vai ser essa daqui, tá vendo? Então, coloca a ponta seca em A e a do grafite no B para você ver qual que é essa abertura, tá? Ó. E é isso que você vai fazer agora em toda a circunferência, ó. Com essa abertura, você vai traçar. Ó. Então, aqui vai ser o ponto C, aí vai lá no ponto C, aqui vai ser o D, aí vai lá no D, aqui vai ser o E, aí vai lá no E, e aqui vai ser o F. E aí, a medida do F pro A vai ser a mesma. Aqui, ó, tá vendo que deu uma diferença? Porque o grafite ele é mais grosso, né? Enfim, mas ela é básica... se a gente fizesse exatamente, né? Vai ser igual, tá? Então, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D, aqui é o ponto E e aqui é o ponto F, tá? Aí ele fala, então beleza, obtemos aí a letra A. Aí a letra B fala assim, ligue os pontos A, B, C, D, E e F de modo a obter um hexágono convexo. Qual é a medida, deixa eu levantar aqui, de cada ângulo interno desse hexágono? Registre o seu raciocínio. Então, a gente vai ligar, ó, o A com o B, que já tá pontilhado aqui, né, ó. O B com o C,
o C com o D com o E com o F e o F com o A. Aí ele quer saber qual é a medida, ó, desses ângulos internos aqui. Vão ser iguais, né? A gente tem um hexágono regular aqui, ele vai ser igual. Tá. O que a gente pode fazer? Se eu ligar aqui, ó, o B com o O, tá vendo? O B com o B com o A e o A com o O, eu tenho um triângulo OAB, tá vendo? E ele é equilátero, então esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Quanto mede o ângulo do meu triângulo de equilátero? Mede 60 graus, isso a gente já aprendeu, né? Porque ele tem todos os ângulos iguais, tem que dar 180. Então, 180 dividido por 3 vai dar 60. Aí, ele quer saber quanto mede esse ângulo aqui, por exemplo, né? Então, se aqui é 60, se eu montar um outro triângulo aqui, ó, esse meu ângulo aqui também vai ser 60. Então, é 60 mais 60. E 60 mais 60 é 120. Então, escreve lá na letra B que vai ser 120 graus, tá? Ali, 120 graus. Certinho? Então, foi isso que eu deixei para vocês fazerem em casa. Então, vamos lá na página 435 para a gente continuar Vamos fazer um exercício, na verdade, sobre o conteúdo, tá? Então, ele fala assim, ó, nos exercícios dessa sessão, todas as construções devem ser feitas apenas com régua e compasso. Considere a semirreta AB. Construa um ângulo de medida 60 graus, converte-se em A, de modo que AB seja um de seus lados. Nomeie AC o outro lado desse ângulo. Então, lembra como que a gente constrói um ângulo de 60 graus? Então, a gente vai traçar um arco, ó. Ele quer converte-se no A, de modo que a B seja um de seus lados. Então, vamos colocar nessa medida aqui. Vamos abrir com a medida B e a gente vai traçar um arco. Assim tá bom, tá? Agora, com a mesma abertura, a gente vai lá no ponto B e a gente vai traçar um outro arco. Desta forma. Pronto. Aqui a gente vai ter um ponto que a gente pode chamar ele de C. E aí, a gente vai pegar a nossa régua e vai ligar o ponto A até o ponto C. Se a gente medir aqui, ó, a gente vai ter os 60 graus, tá? Então, construa um ângulo de 60 graus, converte-se em A, de modo que a B seja um de seus lados, nomeie AC o outro lado, ó. Então, AC é o nosso outro lado, tá? Aí ele fala assim, construa a bissetriz do ângulo CAB. Então, o ângulo CAB é esse aqui, ó, CAB. Construa a bissetriz e nomeie ela de AP. Então, para construir a bissetriz, a gente pode fazer um arco aqui e aí fazer daquele jeitinho. Mas sabem que a gente já tem um arco aqui? A gente pode reaproveitar ele, ó. Então, põe a ponta seca em B, abre lá o seu compasso e marca ali um arco aqui. Vai lá com ele em C e marca um outro arco aqui. Pronto, eles se juntaram ali. Aí ele pediu para chamar de P, né? Então, a gente vai ligar o A com o P. Pronto, só isso, tá? Pessoal, vocês podem virar a apostila de vocês, eu vou deixar o meu filmando ali o desenho, tá? Na letra C, ele fala assim, qual é a medida do ângulo PAB? Então, o ângulo PAB é esse aqui, ó, PAB, então é esse. Qual que é a medida desse ângulo? Bom, a gente sabe que tudo isso aqui é 60 graus, não é? Então, a gente traçou a bissetriz, a gente sabe que a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, a medida do meu ângulo PAB é 30 graus. Então, pode escrever lá na letra C, 30 graus. O número 2, ele fala assim, a semirreta EL representa um dos lados do ângulo MEL, cuja medida é 120. Então, a gente vai ter um ângulo MEL e que essa medida vai ser 120 graus.
Aí na letra A fala assim, construa o lado EM desse ângulo. Então, esse lado aqui, EM, que eu vou construir, ele vai ter que ter 120 graus, não é? Bom, como que a gente desenha 120 graus? 120 não é 60 mais 60? Então, a gente pode construir dois ângulos de 60. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Pode pegar aqui a abertura de L mesmo. Aí, a gente traça um arco. Aí, com essa mesma medida, a gente vai lá no L e traça um outro arco. Assim, tá? Então, aqui a gente tem 60. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer maior esse arco aqui, ó. Vou fazer ele até aqui, assim, mais ou menos. Aqui, eu vou ter os 60, não vou? Se eu fizer mais um aqui, eu vou ter 120. Então, o meu ângulo de 120, ele vai estar aqui, ó. Vou desenhar ele aqui pra vocês verem, ó. 120, tá? Podem fazer isso aí na casa de vocês, tá? Na apostila de vocês. Então, esse ângulo aqui, ele tem 120 graus. Então, esse aqui é o lado M, né? Ó, M, E, L. Aí, na letra B, fala assim, há duas posições possíveis para desenhar o lado EM. Faça um desenho esquemático para explicar essa afirmação. O que acontece? A gente desenhou para cima aqui, né? Fizemos ali. A gente também podia ter desenhado para baixo, né? Então, é isso que a gente vai fazer lá na letra B. Então, ó, eu desenhei já a minha semi-reta EL. Aí, eu vou fazer, ó, vou colocar aqui na medida de L. Então, eu vou desenhar um arco aqui. Aí, igual eu fiz lá em cima, ó. Agora, põe no L. Aí, a gente vai colocar uma vez e mais uma vez para dar o 120, né? Então, ó, 60 e aqui 120. Então, aqui a gente tem um jeito da gente fazer o nosso ângulo. E o outro jeito é fazer ele para baixo. Então, ó, fazer para cá. Aí, vem aqui no L, traça aqui uma vez que dá 60. Vai aqui e traça mais uma vez aqui. Tá vendo que eu desenhei pequeno demais? Então, eu volto aqui e prolongo esse arco. Pronto, aqui está o 120, ó. Ai, tá pegando ali. Aqui é o 120, tá? Então, aqui pode ser o meu ponto M ou aqui. Certinho? Então, fizemos aí o número 2. Ó, pessoal, aí na número... Tá, gente, peço desculpa, tá? Porque tá muito escuro, mas vocês estão conseguindo enxergar, né? É que eu tô gravando já é de noite, já tá escurecendo, né? E é pra amanhã essa aula, então eu vou ter que gravar agora mesmo, tá? Então, ó, a número 3 fala assim, no item 1 você desenvolveu uma estratégia para construir um ângulo de 30 graus. Então, usando isso como ponto de partida, descreva uma estratégia para construir um ângulo de 150 graus. Bom, se a gente estivesse em sala de aula, eu ia pedir para vocês me falarem as estratégias de vocês. Como a gente não tá, então eu vou ter que falar para vocês a minha estratégia. O que eu pensei então? A gente sabe desenhar um ângulo de 180 graus, que é um ângulo raso, né? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o ângulo de 180 e tirar um ângulo de 30 graus. E aí a gente não vai ter 150 graus. Então, a minha estratégia vai ser essa. Construir um ângulo de 180 graus e tirar 30 graus. Aí, na letra B, ele fala, construa no espaço abaixo um ângulo de 150 graus. Então, a gente vai fazer ele dessa forma, tá? Então, ó, o meu ângulo de 180, ele é um ângulo raso, né? Assim, retinho. Então, pronto, desenhei aqui o meu ângulo de 180 graus. Eu vou pôr aqui um ponto A, tá? Aqui é um ponto B e aqui é o ponto C desse meu ângulo de 180 graus, tá? Agora, eu vou construir um ângulo de 30. Como que a gente faz um ângulo de 30? A gente faz um de 60 e faz a bissetriz dele. Então, como que faz um ângulo de 60? Vou fazer menor aqui, tá? Ó, a gente faz um arco aqui.
Aí, a gente vem aqui nesse encontro e traça aqui. Então, esse é o nosso ângulo de 60 graus. Lembrando, gente, que eu tô considerando aqui como 60 graus, tá? Aqui vai ter 120, tá bom? Então, é aqui. Então, aqui eu tenho 60 graus. Então, eu vou achar os 30 graus ali. Então, ó, eu vou fazer um arco aqui, ó. Ponta seca em A, vou fazer um arco aqui. Aí, vou pôr a ponta seca aqui. Vou traçar um arco. Vou pôr a ponta seca aqui, ó. E vou encontrar com aquele arco lá de cima. Então, a gente tem um ponto aqui. Aí, a gente liga. Pronto, ó. Eu não tinha 180, aqui eu tenho 30. Então, aqui, ó, eu tenho 150 graus, tá? Vamos fazer a letra C agora. Na letra C, ele fala assim, descreva uma estratégia para construir um ângulo de 15 graus. Então, o 15 não é metade de 30? Então, é só a gente fazer a bissetriz de um ângulo de 30 graus. Então, uma estratégia é construir a bissetriz de um ângulo de 30 graus. Então, vamos fazer isso ali na letra D? Então, pra gente construir o ângulo de 30 graus, a gente constrói de 60. Então, vamos traçar aqui uma reta. Vou chamar aqui de nosso ponto A. E a gente vai construir o ângulo de 60. Então, ponta seca em A, faz lá o arco, mesma abertura aqui, e traça lá o arco. Então, aqui nós vamos ter um ângulo de 60 graus. Vou fazer a bissetriz e vou obter o nosso ângulo de 30 graus. Então, aqui, aqui. Temos nosso ângulo de 30 graus, que é a metade de 60. E agora, para construir o ângulo de 15, vamos fazer a bissetriz do 30. Então, aqui e aqui. Temos agora o nosso ângulo de 15 graus. Bem facinho esse, né? Pronto. Esse ângulo aqui tem 15 graus. Pessoal, vamos agora ali para a página 440 fazer o exercício número 1 do teste. Ele fala assim, ó. O desenho a seguir, feito em uma malha com quadrado de 1 centímetro de lado, mostra a parte da construção da bissetriz do ângulo POQ. Então, ó, tem esse ângulo POQ e ele tá fazendo a bissetriz desse ângulo, tá? Feito apenas com régua e compasso. Foram desenhadas as circunferências C1, que é essa daqui, com centro no ponto O, e a C2, que é essa daqui, com centro no ponto P, tá vendo? Aí ele fala assim, para completar as construções, basta traçar a circunferência C3 e ligar os pontos O e T, sendo T um dos pontos onde as circunferências C2 e C3 interceptam. A circunferência C3 deve ter centro em qual ponto? Quando a gente aprendeu a construir a bissetriz, a gente aprendeu como que era, ó. A gente traçava, então, uma circunferência. Aqui é na circunferência ainda, tá? A gente não viu que era só com os arcos, tá? Então, a gente fazia uma circunferência. Daí, a gente ia em um dos pontos. Então, no caso aqui, ele foi primeiro no ponto P, né? Aí, ele abriu lá o compasso dele mais um pouquinho. E ele fez essa circunferência, certo? Aí, o que a gente fazia? A gente ia pro próximo ponto, que era esse daqui. Então, no caso, ele vai ter que ir pro ponto Q. E com a mesma abertura, a gente traçava essa circunferência. Então, as alternativas são assim, ó. Letra A, tem que estar no ponto O e raio 2? Não, né? Tem que estar no ponto Q.
Letra B, ponto O e raio 3? Também não. Aí a letra C e D, ele fala que é o ponto Q. E qual que vai ser a abertura do meu compasso? Tem que ser a mesma abertura da minha circunferência C3. E quanto que mede essa abertura aqui? Cada quadradinho não mede 1 centímetro? Então, ó, 1, 2, 3. Então, vai ser no ponto Q e vai medir 3 centímetros, tá? Então, ela seria assim, ó. Eu vou até fazer aqui pra vocês verem, ó. Ela seria assim, tá? Então, vai ser lá no ponto Q, raio 3. Então, é a letra D, tá? E ali o número 2 do teste, que está na página 441, ele fala assim, ó. Uma escada foi apoiada no chão e no ponto P da parede vertical apresentada na figura. Então, vai ter uma escada que vai sair aqui do ponto e ela vai apoiar aqui, tá? Aí ele fala que ela formou com a parede um ângulo de 30 graus. Vertical, representado na figura, formando com a parede um ângulo de 30 graus. Nessa condição, o ponto de apoio da escada no chão foi qual ponto? Então, a gente tem que descobrir um ângulo de... o ponto de apoio da escada no chão. A gente sabe que aqui, quando a gente tiver a escada, vai ter um ângulo de 30 graus, não vai? Então, a gente pode desenhar esse ângulo de 30 graus aqui. Como que a gente faz? A gente faz um ângulo de 60 e um ângulo de 30. Então, ó, a gente pode pegar o nosso compasso e aí a gente vai fazer esse ângulo de 30 graus. Então, ó, vamos fazer primeiro de 60, né? A gente abre assim a circunferência, o arco, desculpa, e marca aqui, né? Então, aqui a gente vai ter o nosso ângulo de 60 graus, certo? Nessa medida aqui. Tá, só que a gente quer de 30 graus, não quer? Então, a gente vai achar a bissetriz desse ângulo aqui. Então, a gente vai marcar aqui e vai marcar um arquinho aqui. E agora, a gente vai marcar a bissetriz. Eu arrumei aqui a minha bissetriz, mesmo assim ela tá um pouco tortinha, tá? Mas se a gente for ligar ela, ela vai dar lá no nosso ponto B, tá? A minha ficou um pouco tortinhazinha, ela não vai dar certinho, tá? Mas se você fizer com uma lapiseira, com um grafite bem fininho, ela ficou torta, né? Mas vai dar lá no ponto B, tá? Então, a resposta é a letra B, que é, nessa condição, o ponto de apoio da escada no chão foi o ponto B. Pessoal, aí por hoje é só, tá bom? Aí vocês façam em casa, lá na página 443, o exercício número 4, o exercício número 5, e aí vocês viram a página e façam também o exercício número 6, certo? Aí na quinta-feira a gente corrige esses exercícios, tá bom? Tenham um ótimo dia, uma boa semana aí pra vocês, tá? E até a próxima aula. Tchau!